estou aqui hoje porque, pela graça de Deus, e eu vou estar aqui contando para a amada igreja o que é uma célula, que é um trabalho de Deus que eu e as irmãs estamos planejando fazer aqui no bairro Mareira, estamos planejando fazer aqui na Rua da Prata. E eu resumi isso, eu tentei resumir isso para não demorar muito. Então, eu vou só ler o que eu escrevi para não demorar muito, porque o tempo não nos espera. A igreja em célula, todos os dias no templo ou em casa, ensinavam e proclamavam Jesus. Isso fica em Atos, capítulo 5, versículo 42. Aqui fala que o povo, antes, na antiguidade, no povo daqueles dias, eles iam para o templo se encontrar, iam de casa em casa. Isso é uma célula. Uma igreja em célula é a mesma, mais prática, é a maneira mais prática de se viver. Assim como viviam os primeiros cristãos, assim como o nosso corpo é composto de milhares de células. E a igreja, que é um corpo, é formado de intocáveis células, que são os cristãos na igreja local. Uma célula é um grupo de 4 a mais pessoas que se reúnem para experimentar o amor de Deus na comunhão com os irmãos, procurando sempre alcançar outras pessoas para Cristo. As células são parte de um todo, que é a igreja. Elas não estão isoladas, porque essa parte não estão isoladas, porque a gente vem da igreja, como todo cristão vem da igreja. Mas tem igreja que não sai para pregar o evangelho, tem igreja que não reúne em casa de irmãos. Então isso é uma célula. Você pegar, levar a palavra para dentro de uma casa, você pegar uma turma da igreja, levar a palavra para dentro de uma casa. As células se reúnem em vários locais no bairro e da cidade, mas se encontram para adorar e celebrar ao Senhor. Todos os crentes são pastoreados nas células, de modo efetivo, assim mesmo que a igreja tenha milhares de discípulos. Todos são assistidos pelos líderes das células, seus auxiliares e demais membros. A pessoa não fica isolada e nem sem acompanhamento, pois todos se tornam discípulos diretos. Aqui eu vou estar também falando os 5 objetivos da célula: comunhão, desenvolvimento de vida partilhada, alvos comuns e aliança mútua entre todos. Segundo, edificação. A célula oferece o ambiente para o crescimento espiritual, aprendizado particular e disciplina. Que é essa edificação? Os líderes. A célula tem líderes, que são as pessoas mais bem capacitadas. Esses vão ensinar os seus discípulos a se edificar. Eles vão ensinar eles eles vão ensinar ele a crescer espiritualmente, vão ensinar a disciplina como um cristão deve ser. Ali ele vai fazer um discipulado. Evangelismo. A célula é um lugar onde inserimos novos membros, alimentamos, guardamos e suprimos os novos irmãos, os novos convertidos. Serviço. Cada crente, um ministro. Cada casa, uma igreja. Cada um recebeu um dom. E na célula, os dons são exercitados para o serviço no turno. Cada casa vai ser um membro da célula que vai trazer a palavra.
Ou seja, às vezes a pessoa recebe o dom, mas eles não exercitam esse dom. Às vezes Deus dá o dom para a pessoa pregar, mas na frente da igreja, vai ver a pessoa fica com vergonha, e ali ela não exerce o seu dom de pregador. Então ali na célula vai ser menos pessoa, ela vai ter a liberdade, ali ela vai ter a intimidade com as pessoas, para ela estar pregando a palavra, ou para ela estar louvando, seja qual dom Deus der ela. Consolidação, acompanhamento, fazendo os primeiros passos. O que é isso, fazendo os primeiros passos? Às vezes a pessoa vem na igreja e o que? A pessoa converte, mas vai ver, não tem ninguém para ensinar ela, não tem ninguém, a pessoa está sozinha, não tem ninguém para ajudar ela, não tem ninguém para acompanhar. E outra coisa aqui, tá mais na frente, o pastor Ei, ele pegou a visão do MDA. O que é MDA? Meu discípulo amado. Glória a Deus. Na década de 90 ele pegou a visão do MDA. Na década de 1999 foi oficializada o MDA. E de 1999 a 2012 a igreja dele tinha 350 pessoas. De 1999 a 2012 a igreja dele está com 60 mil pessoas. Se você for somar, não dá nem 1.000 por ano, dá mais. Não dá 1.000 por ano. Pô, no matemático, quanto isso é? Dá o quê? Dá uns 6, uns 5 mil por ano. E lá o pastor Ei, ele fala assim, tem 60 mil pessoas na igreja dele. Ele fala assim, aqui nessa cidade, ou vai virar crente, ou você vai mudar dela. Por quê? As pessoas correm atrás, as pessoas dão luto. São 60 mil crentes numa cidade cheia de sua consciência. Aí ele fala dessa mensagem. Ou aqui nessa cidade, ou você vira crente, ou senão você muda da cidade. E uma vez, o pastor Silas Malafaia foi lá na cidade de Santarém, na cidade do pastor Ei. E ele estava dando uma entrevista e ele estava falando. O pastor Ei chegou perto de mim e eu não vi coisa igual. Por quê? Ele veio para mim e falou: Silas, faz o apelo aí para a pessoa aceitar Jesus. Se vier 10 mil pessoas, vai estar 10 mil crentes, um para cada um. Por quê, irmão, que eu estou falando isso? Às vezes as pessoas trazem a pessoa na igreja e falam para ela: pode ir lá na frente, aceita Jesus. A pessoa nem acompanha. A pessoa fica lá na cadeira, pode ir lá. Ó, o corredor, e você vai pegar e você vai lá aceitar Jesus. A pessoa que trouxe o membro, ela nem vai lá na frente junto com ele. Ela nem vai lá dar os primeiros passos com ele. Entendeu? E aqui, sabe como é que é o estudo? O estudo da célula? Sabe como é que é o estudo? Sabe como é que é o discipulado? É 1 a 1. 1 a 1. Cada líder, toda semana, tem um estudo com o seu discipulado. Para saber como é que está a vida espiritual dele. Para ensinar ele se ele estiver errando alguma coisa. Para orar junto com ele, para estar caminhando junto com ele, para estar dando os primeiros passos junto com ele. Isso é essencial, irmão. Para o evangelho, no começo, isso é essencial. E se eu não tivesse minha cobertura, será que eu estaria aqui hoje? Porque eu gostava de sair, eu gostava de beber, eu gostava de fumar. Se eu não tivesse minha cobertura, não, mas peraí, a igreja está chata, eu vou sair. Eu vou sair. Mas você tem na cobertura, a pessoa está ali, pregada. Na igreja onde tem o MDA, um visitante chega, eles pegam o número, eles pegam o endereço. No outro dia de manhã, eles ligam e vão fazer uma visita. Para quê? Para não deixar essa pessoa pensar muito. Para não deixar essa pessoa se perder. Porque 5 minutos que uma pessoa está sozinha, ela se perde. 5 minutos que uma pessoa está pensando em outra coisa, ela se perde. E ela pensa: por quê? Estou aqui na igreja, minha vida lá fora estava boa, vou voltar ali para fora. É isso, irmão. E você quer ver um exemplo? Um exemplo de que todo novo convertido, toda pessoa cristã precisa de uma cobertura?
Você quer ver um exemplo? Abre comigo em 2 Samuel, capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 11. E diz: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei eu a te socorrer. O que quer dizer nesse versículo, irmãos? Aqui estava ali Joabe, capitão do exército de Israel, estava ali. O que ele fez? O que ele fez no versículo 2? Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. Ou seja, se a tribulação está grande, o meu líder, o pastor Daí, ele vai me socorrer. Ele vai orar por mim. Ele vai me ajudar. Ele vai me perguntar: irmão, o que tu está precisando, irmão? Onde é que tu está errando? E ele vai me ajudar, porque ele é meu líder. E assim vice-versa. Porque o pastor também é humano. O pastor também é carne. Ele também pode ser atribulado. Ele também pode passar por luta. E quando ele estiver em luta, quem vai estar socorrendo ele? Nós que somos a igreja. Porque a célula significa todo mundo unido. Então quando um estiver doente, todos vão estar unidos. Se um estiver caindo, todos vão cair. Se um estiver caindo, todos vão lá ajudar ele. Isso é assim, irmãos. E esse negócio de célula, de casa em casa, é bom. Porque às vezes você convida uma pessoa, a pessoa não vem na igreja. Mas se você perguntar para ela: hoje eu quero ir na sua casa fazer o estudo de célula lá, posso? Ela vai falar: pode. E você vai lá na casa dela, fazer a reunião com ela, entregar a palavra de Deus. E ali, Deus vai tocar nela e ela vai aceitar Jesus. Amém. Glória Então a Deus. essa o resumo que eu quero dar para a amada igreja essa noite sobre a célula. Eu agradeço pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus.